Olá a todos, bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 11 de julho, e hoje vamos falar da parte que cabe às empresas na culpa, e mais do que culpa, né? Pelo genocídio e antes do genocídio, pela ocupação, pela limpeza étnica, pelo sistema de apartheid a que vinham sendo submetidos os palestinos. Hoje tudo isso continua acontecendo, mas sob o grande guarda-chuva do genocídio. Então, nós vamos falar da parte que cabe às empresas, esse detalhamento, né, dos aspectos econômicos, do que aquilo que foi chamado da economia da ocupação, passando para a economia do genocídio. Isso aqui apareceu num relatório que foi publicado agora, recentemente, há alguns dias. Ele foi entregue, né, à ONU no dia 16 de junho e foi publicado, salvo engano, no dia 30 de junho. E ele vem sendo noticiado, não como deveria, mas vocês talvez já tenham ouvido falar desse relatório que foi feito, entre outras pessoas, é claro, pela relatora especial da ONU para a Palestina, que é a Francesca Albanese. Antes de eu entrar nos detalhes, eu queria apenas justificar os dias de relativo silêncio. Não é que não haja nada acontecendo, pelo contrário, há pelo menos algumas dezenas de palestinos morrendo a cada dia. Há ataques diários contra o Líbano por parte de Israel. Há grandes discussões nos bastidores sobre o destino do Líbano, sobre o destino da Síria, sobre um possível cessar-fogo em Gaza, mas nada de muito definitivo. Então, assim, não havia uma grande luz que eu estivesse vendo, por um lado. Há o cansaço de simplesmente fazer, digamos, a crônica da desgraça, né, que todo dia está nos assim, soterrando, né? Eu vou publicar entre hoje e amanhã lá no Substack. Quem quiser, aliás, conhecer todas as redes, os links, os contatos, pode olhar aqui nesse QR Code. Mas na minha newsletter, no Substack, a Cegueira Seletiva, eu devo publicar um texto que fala um pouco desse momento de incompreensão, por um lado, de desespero, né? Então, confiram lá, e isso explica, em parte, o silêncio, né? Depois, eu acho que há grandes movimentos acontecendo que eu ainda não consegui interpretar ou colocar. Então, eu estou querendo pensar um pouco mais sobre como explicar para vocês as coisas, né, que eu estou vendo. Antes também de começar, agradeço a todos vocês sempre pelo apoio, aqueles que têm se inscrito no canal, que têm ativado as notificações. Quem ainda não fez, faça. Aqueles que mandam seus comentários, suas perguntas, suas provocações, aqueles que resolvem virar membros. Então, agradeço a todos, aos que já são, é claro, mais uma vez, a todos os demais que quiserem se juntar a nós, por favor, façam isso, serão muito bem-vindos. Então, antes de entrar no relatório, agora já entrando no tema, né,
Tem uma coisa muito interessante que faz parte da loucura do mundo em que a gente vive. Sabe, assim, o meu grande sentimento nos últimos dias é de estar vivendo num mundo, sabe, de cabeça para baixo, invertido. E o que há de cabeça para baixo, né? Sim, tem muita coisa de cabeça para baixo, mas uma das um dos sinais, vai, de que vivemos numa distopia, vivemos no mundo do absurdo, do bizarro, é que vocês devem ter visto a cena do Netanyahu reunido com o Trump e muito formalmente entregar para o Trump um envelope dizendo que aquilo ali era a cópia da indicação enviado para o Prêmio Nobel da Paz, indicando o Trump para ganhar o prêmio. Tá? Sim, as coisas estão tão estranhas que é possível até que o Trump venha a ganhar esse prêmio. Tão absurdo que é possível. Mas as pessoas fazem isso de cara lavada, assim, sem o menor constrangimento. Estou dando apenas um exemplo, tá? Não é assim, os exemplos são muitos e vocês provavelmente já estão em contato com vários deles. Mas uma das coisas que nos coloca nesse universo do absurdo é que a Francesca Albanese, que é a relatora da ONU para assuntos de direitos humanos na Palestina, que, portanto, é uma pessoa essencialmente preocupada com direitos humanos, tá? Foi escolhida por ser uma especialista nessa função, é escolhida pela ONU como um todo, pela Assembleia Geral. Quer dizer, ela passou ali pelas provas que dizem que é uma pessoa, de fato, preocupada com aquilo. É claro que há processos políticos dentro da ONU, e como eu mesmo já critiquei, já falei muitas vezes, mas, assim, essa é uma pessoa que, se vocês olharem o conjunto da obra, vocês verão que é uma pessoa realmente da área e que faz esse trabalho de modo muito, muito honesto, muito competente, né? Ela acabou de soltar esse relatório, ela já vinha sendo muito vocal. Se vocês entrarem aqui nas redes, no YouTube mesmo, vocês vão encontrar muitas entrevistas dela, são muito interessantes sempre, tá? Vale a pena ouvi-la. É uma pessoa que, inclusive, assim como postura pessoal, é muito interessante acompanhar sabe, e aprender um pouco também. Mas ela, ao fazer esse relatório agora sobre o papel das empresas, o papel do grande capital, se vocês quiserem, no que antes era ocupação, apartheid, que hoje é genocídio, ela imediatamente se viu objeto ou alvo de sanções pelo governo americano. Então, a Albanese hoje, né, logo em seguida a publicação, ficou proibida totalmente, né, de entrar nos Estados Unidos. Se ela tiver conta nos Estados Unidos, nos bancos, se ela tiver propriedade nos Estados Unidos, todos os ativos que ela, porventura, venha a ter nos Estados Unidos será congelado, né? A proibição de empresas americanas de fazerem negócios com ela. Tá? Isso, vocês imaginam, é muita gente que fica proibida de fazer negócios. Quer dizer, será que ela pode ter uma conta do Google? Sabe? Será que ela pode ter um e-mail do Google? Será que ela pode ter um Outlook da Microsoft? Sabe? A resposta é não. Ameaças a qualquer pessoa ou instituição que lhe forneça apoio. Tá? Então, a Albanese sofreu essas sanções simplesmente por ter publicado um relatório, sabe, academicamente embasado, concretamente embasado, baseado em, sabe, documentação farta que recebeu.
ela escreveu para as empresas mencionadas no relatório, ela escreveu para ver o que elas queriam dizer, etc. Ou seja, uma coisa muito profissional, mas imediatamente ela se viu, então, alvo das sanções americanas. E mais, ela não é a única, né? Eu já mencionei aqui em outros vídeos, né? Mas ela agora vai fazer companhia, por exemplo, tá? Para o Karim Khan, que é o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, que é a pessoa responsável no Tribunal Penal por investigar e trazer acusações contra criminosos de guerra, criminosos contra a humanidade e criminosos responsáveis por crimes de genocídio. O próprio Karim Khan, de quem eu já falei aqui, ele mesmo é inglês, ele, apesar do nome, né, ele é um inglês de origem paquistanesa. É um cara que sempre foi simpático a Israel e simpático, digamos, à postura oficial inglesa, né? Mas chegou um momento em que ele mesmo, no papel que ele estava realizando ali, ele não podia mais ficar quieto em relação ao caso israelense e iniciou o caso e pediu a prisão do Netanyahu e do seu ministro da Guerra, né, da Defesa. Ele, então, também está sujeito às sanções americanas. Para vocês terem uma ideia de como isso é grave, não só o Karim Khan foi, né, alvo das sanções, 4 juízes do TPI também foram sancionados, e por conta dessas sanções, o TPI ficou um tempo sem endereço de e-mail, sem serviço de e-mail, porque esse era provido pela Microsoft, e a Microsoft ficava proibida de fazer negócios com o TPI, com o Karim Khan, com os juízes do TPI, certo? Então, isso acaba colocando, como eu também já comentei em vídeos sobre o TPI, sobre a Corte Internacional de Justiça, coloca essas instituições sob pressão, coloca as instituições em crise, porque agora, para funcionarem segundo os seus objetivos fundamentais, elas têm que comprar uma briga contra a maior potência do mundo, e aí as pessoas individualmente, aqueles funcionários, aqueles juízes, aqueles procuradores, esses relatores, como a Francesca, se veem atingidos pessoalmente, porque quando os Estados Unidos decidem sancionar alguém, isso tem efeitos, claro, nos Estados Unidos, mas por vias indiretas, tem efeitos em outros lugares do mundo, porque todo mundo começa a se perguntar, se eu tiver uma relação qualquer agora com a pessoa sancionada, será que eu também não vou correr o risco amanhã? E todo mundo começa, basicamente, a ficar com medo de se relacionar, de qualquer modo, com as pessoas sancionadas. Claro que isso se soma também ao fato de que pessoas que estão se manifestando nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares do mundo, em prol da Palestina, em prol dos direitos humanos e em protesto contra o genocídio, a limpeza étnica e a ocupação, estão também sendo presas, estão sendo deportadas, estão tendo seus vistos de trabalho ou de estudo cancelados, estão sendo perseguidos, né? Estão tendo projetos de pesquisa quer dizer, tem tido cancelamento, né, de fundos para projetos acadêmicos, pressão para romper parcerias. Quer dizer, tudo isso, por que eu ainda estou ligando isso ao mundo de ponta cabeça? Porque é justamente isso acontecendo no lugar do mundo, né, nesse Ocidente coletivo, nesta Europa, nesses Estados Unidos,
em que se falava, né, dos direitos humanos, das garantias individuais, da importância da liberdade de expressão. Nós, sim, somos bombardeados ainda hoje, todo o tempo, nesse Ocidente, com as críticas às ditaduras e aos totalitarismos e aos países em que haveria prisioneiros políticos e as pessoas que eram presas por simplesmente terem criticado o regime ou o governo. E aí, de repente, vocês veem que o próprio Ocidente desmente a si mesmo, né? E começa a fazer exatamente aquilo que ele critica nas ditaduras, ainda que ele continue a dizer que o Ocidente mesmo não se transformou em um conjunto de ditaduras ou de regimes totalitários, né? Mas as restrições que a gente encontra nos totalitarismos estão aí, sim, cada vez mais evidentes entre nós, tá? Agora, isso era só para chamar a atenção para as sanções e para uma parte deste mundo em que a gente vive, em que o Ocidente não tem nenhum problema com atacar as pessoas que hoje se posicionam em relação a direitos humanos, simplesmente porque essas pessoas estão se posicionando em relação à Palestina e, portanto, em relação a Israel. A mensagem básica é: fale de direitos humanos onde você quiser, sabe? Critique o Irã, a Arábia Saudita, se for os árabes, então melhor ainda, se for os muçulmanos, se for o Oriente genérico, se for a América Latina, se for as ditaduras da África, fique à vontade, tá? Só não pode criticar Israel, tá? Isso é o que nós estamos vendo. O que ela diz nesse relatório, tá? Esse relatório toca num tema fundamental, que tem passado despercebido, que é qual é o papel das empresas neste sistema que oprime os palestinos, que não é só desde o 7 de outubro de 2023, mas há 70 anos, desde que se instalou o Estado de Israel e que começou o processo de limpeza étnica da Palestina, depois de instalação de um sistema de apartheid, de ocupação dos territórios palestinos a partir de 67, e a continuidade, né, da limpeza étnica e do apartheid, e depois desse genocídio mais claramente perpetrado recentemente, tá? Então, ela fez este relatório que se chama da economia da ocupação à economia do genocídio. Então, ela diz que é uma radiografia completa de uma vasta rede de empresas multinacionais. O relatório a que eu tive acesso, que é o que está no site da ONU, eu vou colocar o link dele aqui para vocês, mas eu não acho que esse relatório, esta versão que está publicada, é tão completa assim. Então, pode ser que seja apenas uma edição, como chama, uma versão editada especificamente para aparecer no site, né? Mas que ela deve ter apresentado algo muito mais encorpado para a própria ONU, para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, ela ali fez as suas pesquisas e consultas, recebeu muita informação de muita gente, de estados, de ONGs, etc. E revelou, então, essa vasta rede de empresas multinacionais, incluindo os gigantes americanos, né? Microsoft, Google, Alphabet, né? Amazon, Lockheed Martin, como chama? Sim, eu já vou passar por outras empresas, né? Que não só sustentam a ocupação, sustentam a economia hoje de genocídio,
tá? E lucram com esse genocídio. Então, ela diz que, com base em mais de 200 submissões, quer dizer, 200 respostas que ela recebeu às consultas, né? Porque um relator, ele abre uma consulta pública, ele começa a receber as informações e as submissões de quem quer contribuir. Então, ela fez investigações, recebeu mais de 200 submissões e sim, investigou nomes de mais de 1.000 entidades, porque essas entidades são as que apareceram nas submissões, né, de muitas pessoas que mandaram. Então, o relatório mapeia o maquinário corporativo que permite a transformação dessa economia de ocupação, que já era um problema, portanto, já era criminoso, e agora é mais ainda com o genocídio. Tá? Então, ela diz que a conclusão é e deve ser devastadora, porque ela diz que esse é um empreendimento criminoso conjunto, onde cada empresa, cada investimento, cada contrato contribui para uma economia inteira que impulsiona, fornece e possibilita o que a Corte Internacional de Justiça já reconheceu como sendo um possível genocídio. Aqui eu me lembrei, né, lendo o relatório, preparando aqui para falar com vocês sobre ele, eu lembrei de uma discussão muito forte na academia do direito, né, no mundo do direito, dos escritórios e das universidades, especialmente no que diz respeito às empresas, né, que é a discussão sobre o ESG, que é uma sigla, né, para dizer que as empresas são, digamos, responsáveis tanto no plano ambiental quanto no plano social, né? E então elas é uma expressão que tem a ver com a governabilidade no âmbito ambiental e social. É uma nova sigla para uma ideia já antiga, porque antes a gente falava de responsabilidade empresarial, governança corporativa, certo? Passamos por várias fases. Hoje, a expressão é ESG. E aí eu me lembrei de um episódio em que eu fui chamado a falar sobre ESG na própria faculdade onde eu trabalho, né? E não sendo muito conhecedor sobre o assunto, eu fui pesquisar e tal, vi o que era, e aí eu vi que era uma coisa muito relacionada, né, como vocês verão, ou talvez já saibam, a fundos de investimento, por exemplo, que dizem, vamos criar um fundo ESG, sabe? Ou que dizem, empresas que dizem, todos os nossos fundos de investimento são ESG, ou seja, são responsáveis ambiental e socialmente, direitos humanos e tal. Empresas mesmas, né, que dizem a nossa atividade econômica se orienta pelos princípios do ESG. Então, vocês vão ter mineradoras, petroleiras, sabe, todos os tipos de empresa falam hoje a linguagem do ESG. Mas eu vi que havia uma ênfase muito grande na questão dos fundos. Aí a minha primeira pergunta, né, para os fundos, e fiz umas pesquisas e também consultas, era assim, qual é a leitura, né, que o universo ESG faz das empresas que participam da ocupação na Palestina. Eu estou falando isso antes de 2023, então não estava em curso o genocídio. E eu descobri que não, nenhuma. Sim, que os fundos que lidavam com a ESG, as empresas que falavam em ESG, não consideravam que trabalhar na Palestina ocupada, em colaboração com a potência ocupante, que era Israel, fosse um problema para o universo de responsabilidade social, para o universo de direitos humanos, de governança, de correção da prática empresarial.
eles achavam que não era um problema e que só se construiria, por exemplo, um fundo de investimento que restringisse as empresas que atuavam em Israel, caso a pessoa que quisesse comprar o investimento exigisse isso. Quer dizer, se alguém chegar para mim e falar, eu quero um fundo só para mim, tá? E eu não quero lidar com as empresas que trabalham em Israel ou que trabalham com Israel no território palestino ocupado. A gente monta algo sob medida para essa pessoa, mas, ou seja, os administradores do ESG estavam dizendo para a gente que eles mesmos não tinham problema com a ocupação, com a limpeza étnica, com a colaboração na destruição das casas dos palestinos, na construção das colônias ilegais, segundo o direito internacional. Tudo isso para eles não piscava nenhum alerta de ESG. Eles consideravam que era tranquilo. Tá? Isso, a época até em que eu falei sobre isso, havia, claro, a minha irritação e eu fiz uma referência a um filme de um humor muito sarcástico, um humor politicamente incorreto, que eu tive vontade de repetir aqui, mas eu vi agora o tempo, depois eu conto para vocês, se vocês quiserem, eu faço um pequeno vídeo falando sobre isso. Então, várias dessas empresas que são citadas aqui no relatório, então BlackRock, Vanguard, Microsoft, Google, Amazon, todas essas empresas têm departamentos inteiros dedicados à ideia do ESG, produzem relatórios anuais sobre responsabilidade social, aderem aos princípios para o investimento responsável da ONU e ao Pacto Global, mas não tem nenhum problema com colaborar com Israel nem na ocupação, nem na limpeza étnica, nem no apartheid, nem no genocídio. Tá? Então, o próprio relatório, né, lembra que a BlackRock, por exemplo, se orgulha de seus critérios ESG, enquanto, na verdade, é o segundo maior investidor em empresas que fornecem armas para bombardear Gaza. Microsoft diz que promove tecnologia para o bem, enquanto fornece infraestrutura de inteligência artificial que possibilita sistemas de vigilância e targeting de palestinos. Targeting quer dizer transformar os palestinos em alvos. A Microsoft tem um programa que ajuda Israel a identificar os palestinos, a fazer um banco de dados com todas as imagens e pessoas e identidades dos palestinos. Acho que chama Venture, eu vou ver agora, daqui a pouco deve aparecer o nome. Inclusive, a gente não tem visto isso aqui, mas se vocês buscarem vídeos, vocês vão encontrar vídeos de funcionários da Microsoft que, em momentos chaves da vida recente da empresa, por exemplo, o aniversário de tantos anos e tal, os funcionários fazem questão de fazer uma manifestação, fazer um protesto no meio do evento, acusando a Microsoft de participar do genocídio em Gaza, e aí, claro, essas pessoas perdem o seu emprego a partir daquele momento. Há um movimento grande e crescente na Microsoft, ainda que a gente não ouça muito falar sobre isso. Né? Fundos de pensão que se dizem éticos também aumentaram o investimento em fabricantes de armas durante o genocídio em Gaza, fabricantes de armas, inclusive israelenses. Tá? Então, o relatório diz que a escolha deliberada do setor financeiro e de consultorias ESG de não considerar violações de direitos humanos nos territórios palestinos ocupados permite que fundos ditos responsáveis e sustentáveis continuem investindo sem problemas em empresas envolvidas em crimes internacionais. A Albanese diz que empresas de assessoria financeira e associações de investimento responsável deliberadamente excluem violações nos direitos ocupados de suas avaliações ESG. Então, isso permite que os fundos de investimento continuem a se dizer éticos, né?
ambientalmente, socialmente, governamentalmente corretos, mesmo investindo em títulos do governo israelense e ações das empresas envolvidas em genocídio. Então, vocês vejam que, assim, como em muitas coisas nesse nosso mundo, essa coisa do ESG acaba sendo uma fachada, né? uma propaganda, uma brochura, né? de boas intenções, mas que no momento de realmente se comprometer com algo, sabe, tão importante como evitar um genocídio, ou pelo menos não contribuir para o genocídio, isto tudo é posto de lado. E, mais uma vez, tá? Por que isto é possível? É porque há este silêncio que nós estamos vendo, esse silêncio aterrorizador, né? Que nós estamos vivendo do mundo, certo? Em relação a Israel e a Palestina, e, portanto, a empresa diz, bom, mas se eu não vou perder nada, sabe? Por que não trabalhar com... se ninguém está dizendo nada, se ninguém está mencionando o meu nome, se eu ainda posso colocar no meu relatório anual que eu sou uma empresa ética e responsável, que eu faço tudo para o bem, qual é o problema de eu continuar? E, mais uma vez, só é possível isto porque é Israel e porque atrás de Israel há o poder dos Estados Unidos e do Ocidente, que hoje se revelou hipócrita, basicamente. O ESG, portanto, em grande medida, faz parte dessa hipocrisia que nós, infelizmente, temos que denunciar. O relatório gasta um tempo, né, falando sobre o contexto histórico, né, do direito internacional na matéria genocídio, tá? E do contexto do caso israelense e palestino. Então, ela falou da decisão da Corte Internacional de Justiça, falou das ordens provisórias que essa corte emitiu em direção a Israel. Eu já fiz um comentário sobre a corte antes, mais de um, na verdade, e já disse que eu acho que a corte, ela mesma, está tomando um cuidado excessivo, né, por conta da grande pressão que está recebendo. Tem muita gente, funcionários internacionais, gente que trabalhou nos tribunais, que diz que a pressão que está sendo feita sobre o TPI e sobre a Corte Internacional de Justiça, por parte dos Estados Unidos, por parte dos países europeus, é enorme, e por parte de Israel também. Mas, mesmo assim, houve, né, ordens que foram dadas e que não foram cumpridas, houve mandados de prisão emitidos pelo TPI, e ela falou sobre o histórico, né, do que é uma colonização de assentamentos, né, que é o típico caso de Israel, e o que ela chamou de capitalismo racial faz uma aproximação com o caso do apartheid da África do Sul, faz uma aproximação e uma diferenciação em relação ao colonialismo clássico, né, por parte das potências ocidentais, mas, de todo modo, explica, né, para dar os elementos, né, que dizem para a gente que nós estamos diante de mais de 70 anos de crimes internacionais, né, ou de violações do direito internacional sendo cometidos por Israel em relação aos palestinos, e que esses crimes agora estão na sua fase aguda, porque agora estamos em pleno genocídio, tá? E aí ela vai, então, demonstrar como é que os vários setores econômicos atuam para ajudar Israel. Então, ela vai falar, primeiro, de uma economia do deslocamento, né, que é aquela economia que é a participação das empresas no processo
de expulsão dos palestinos e de limpeza da Palestina, limpeza étnica da Palestina. Então, vai falar das empresas israelenses principais, a Elbit Systems e a Israel Aerospace Industries. E aí fala das parcerias muito importantes que essas empresas têm com a Lockheed Martin, que é uma das principais, porque ela lidera o programa dos aviões, né, F-35 com Israel. Tem uma empresa italiana que chama Leonardo, que também contribui nessa parceria, e a empresa Maersk, que é uma empresa de logística internacional e que é um grande participante em tudo que é transporte, né, de equipamentos, inclusive de armas, para Israel. Há as outras empresas que trabalham, digamos, no setor de tecnologia e vigilância, né, que é o que ela chama lá de lado sombrio da nação startup, que não necessariamente trabalham na produção ou na distribuição de armas, mas que provêm para Israel coisas que são, primeiro, assim, preciosas, né, e mortíferas, fatais para os palestinos, porque, por exemplo, a Microsoft, desde 2003, integra sistemas civis e militares israelenses, um projeto Nimbus, né? Contrato de 1 bilhão com a Google, com a Amazon, fornece infraestrutura tecnológica central, quer dizer, é um sistema de armazenamento em nuvem de dados, né? O Google ou o Alphabet, né, através do projeto Nimbus também, oferece computação em nuvem e inteligência artificial que aprimora a capacidade de vigilância e análise. A Microsoft também tem esse projeto, né, de identificação facial, voz, etc. A Amazon também é um parceiro nesse mesmo projeto. O IBM opera um banco de dados central da Autoridade de População e Imigração, permitindo coleta de dados biométricos sobre os palestinos. Empresas de vigilância especializadas tem a NSO Group, né, que é uma empresa israelense, que a gente já ouviu falar aqui, porque fez aquele programa de espionagem do iPhone, né, que o pessoal, era o Pegasus, né, que o pessoal usou em vários casos internacionais, queria comprar aqui para o Brasil. A Palantir Technologies, que assim, é uma enorme empresa, né, muito presente hoje na coisa da inteligência artificial, e tem um apoio total a Israel. Inclusive, se vocês pegarem entrevistas de vários, se não todos, os CEOs dessas grandes empresas, vocês vão ver que eles têm um apoio claro, explícito a Israel. O CEO da Palantir é um desses, né? É um sionista convicto. Na área de maquinário pesado, ferramentas, serviços de destruição, vocês têm 3 grandes grupos aqui envolvidos: Caterpillar, Hyundai e Volvo. Eles contribuem com tudo que é maquinário pesado para a destruição, né, das casas dos palestinos, da infraestrutura palestina, para limpeza dos campos, né, de refugiados. Alguns funcionam quase como se fossem equipamentos de transporte militar mesmo, quer dizer, de uso duplo, né, civil, entre aspas, para demolição, destruição, e em outros momentos militar para continuar a destruir, mas também para carregar material, para proteger os soldados israelenses enquanto eles destroem. Então, alguns aqui para mim eram surpresa. A Caterpillar eu sabia, a Hyundai e a Volvo não sabia. Aí ela fala que depois tem uma outra parte, que é a economia da substituição. Ou seja, você tem uma parte que está lá na destruição militar, a perseguição aos palestinos, a coisa de inteligência artificial,
identificação, né, espionagem e tal, destruição mesmo da infraestrutura civil, das casas, e aí você tem a economia da substituição, que é, por exemplo, as empresas que trabalham na construção de colônias e postos ilegais que continuam sendo, aliás, foram aceleradas, né? Feitas na Cisjordânia e pretende-se que sejam feitas também em Gaza. Então, há mais de 370 colônias e postos ilegais que foram construídos com a ajuda dessas empresas, né? Tem uma que é uma alemã, que é uma grande, Heidelberg Materials, tem uma espanhola, que é Construcciones Auxiliar de Ferrocarriles, tem a Keller Williams Realty, que é uma empresa de imóveis, né? Multinacional, que andou vendendo terras, condomínios no Canadá, por exemplo, e fazer uma venda pública, mas era uma venda destinada apenas a compradores judeus. Quer dizer, atenção, é em Gaza, tá? Ou seja, é algo que ainda sequer foi conquistado, digamos, por Israel. Aí vocês têm o controle de recursos naturais, né? Então, ela diz lá, criando condições de vida calculadas para destruir, tá? Então, tem uma empresa, por exemplo, que controla a água, que controla a distribuição de água e que, basicamente, como chama, né, fraciona a água e deixa Gaza com apenas 22% das suas necessidades de água, e deixa Gaza, cidades como Gaza, 95% do tempo sem água. É uma empresa chamada Mekorot. Na parte de energia, a super multinacional Chevron Corporation, que extrai o gás natural dos campos, né, de exploração de gás israelenses, a BP, que é a British Petroleum, né, também, e a Drummond Company and Glencore. A Glencore é uma grande, né, mineradora, são os principais fornecedores de carvão para Israel, importando isso, sobretudo, da Colômbia, né? Apesar de que a Colômbia, enquanto país, restringiu ou suspendeu a exportação do seu próprio carvão para Israel. Seria bom que outros países pensassem em fazer algo parecido. No agronegócio, né, vocês sabem que tem um grande comércio internacional aqui mesmo no Brasil. Se vocês forem comprar tâmaras nos supermercados, a chance é de que vocês vão comprar tâmaras ditas, né, israelenses, mas que foram, na verdade, cultivadas em território palestino ocupado. Então, há empresas aqui que são israelenses, mas que uma delas pertence, por exemplo, a uma gigante chinesa chamada Bright Food, e uma outra que pertence, em grande medida, a uma empresa mexicana chamada Orbia, né? Em termos de varejo global e turismo, Booking e Airbnb são duas empresas, são as duas citadas aqui. Há outras. Airbnb já é um caso histórico, o Booking também, porque eles listam propriedades para aluguel e hotéis como se fosse em Israel, mas, na verdade, são propriedades na Palestina ocupadas, portanto, em território palestino ocupado. Há a menção da Amazon.com como um grande, assim, no varejo, né, no setor de varejo e de infraestrutura, inclusive nos assentamentos, né? Depois ela fala dos facilitadores financeiros e acadêmicos. O setor financeiro canaliza bilhões para essas violações. Principais investidores são alguns dos maiores do mundo, né? BlackRock, Vanguard e BNP Paribas são os casos que
e Barclays, né, que eles mencionam no caso aqui, mas se vocês juntarem as empresas que foram mencionadas antes e a participação, por exemplo, de BlackRock e Vanguard nessas empresas, vocês vão ver o quanto essas empresas são, em grande medida, né, têm suas ações detidas por esses grandes fundos que aumentaram essa participação desde que começou o genocídio. Depois menciona-se fundos soberanos, né, e fundos de pensão. Então, tem um fundo de pensão do governo norueguês, tem uma Caisse de Dépôt et Placement do Quebec, ou seja, gente aposentada que tem fundos de aposentadoria, de pensão, e que vai lá e investe nas empresas que ganham com o genocídio. Depois, finalmente, fala das universidades, da produção de conhecimento e da legitimação das violações. Dá 3 exemplos aqui: o MIT, nos Estados Unidos, a Universidade Técnica de Munique, a Universidade de Edimburgo, mas o mundo nos revelou, os estudantes nos revelaram, né, durante os últimos meses, que muitas das universidades do mundo tinham alguma colaboração com Israel, e muitas delas colaboravam, inclusive em áreas militares ou de inteligência, de espionagem, e ganhavam dinheiro ou investiam em projetos israelenses, investiam os seus próprios fundos, né, os seus endowments, para lucrar com a ocupação e o genocídio israelense. Ela faz lá algumas recomendações. Eu queria, sim, claro, a gente tem uma lista muito parcial aqui, são 40 empresas. Ela falou que 1.000 chegaram ao seu conhecimento. Então, há muitas outras, né? Aqui é apenas um. Então, se a gente quiser saber mais, seria bom sempre observar as listas, né, de empresas que são produzidas pelo Comitê, né, de Sanções, Desinvestimento e Sanções, né? O Boicote, Desinvestimento e Sanções, o BDS. Mas para que a gente perceba também que, de algum modo, nós acabamos quase que inevitavelmente sendo puxados para dentro desse sistema que sustenta o apartheid, sustenta o genocídio, porque a gente pode facilmente se perguntar se a gente poderia viver sem todas essas empresas. É claro que algumas delas, por razões muito simples, a gente não teria por que se relacionar. Mas tem algumas delas que a gente praticamente se pergunta, como é que eu deixo de lidar com a Microsoft ou com o Google, certo? Mas sobretudo para uma reflexão sobre como é que a gente pode romper esse silêncio também, né? Então é isso, um vídeo que ficou um pouquinho mais longo do que eu pretendia, mas muito obrigado mais uma vez. Vou agora voltar a um ritmo mais constante de gravações. Não esqueçam de se inscreverem, de comentarem, ativarem as notificações, claro, compartilharem com os amigos, espalhar a palavra. Meu forte abraço a todos, até logo mais.